Olá, amigos, queridos, companheiros de estudo dessa nossa playlist do livro Esperança. Que bom estarmos juntos mais um dia em que podemos nos reunir para agradecer a Deus a dádiva da vida, a misericórdia dessa reencarnação e as luzes de Jesus que nos proporcionam melhor entendimento e compreensão da vontade de Deus em nossas vidas. Como sempre, pedimos proteção para todos nós, para as nossas casas, bênçãos, vibrações de paz, para todas aquelas pessoas, aqueles corações que no momento recordamos, com suas necessidades, com suas dificuldades, e assim como nós, envolvidos por essa vibração, prosseguiremos sempre e cada vez melhor. Hoje, a lição que nós iremos fazer a leitura, a lição de 65 do livro, que tem como título Máximo e Mínimo. E Emmanuel nos traz de início no Evangelho de Lucas, Novo Testamento, no capítulo 6, quando Jesus nos disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E Emmanuel continua aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé não transporta montanha, o item 11. E que Emmanuel vai, nesse capítulo, vai até o item 12, mas aqui no livro é o último item que Emmanuel vai traçar algumas considerações. Então ele traz o item 11, que é uma instrução dos Espíritos, a mensagem do Espírito José, que é um Espírito protetor, que tem como título a fé, mãe da esperança e da caridade. Quando fala, fé, esperança e caridade, nós já estudamos isso lá no capítulo 15, item 7, quando Paulo nos explica sobre a importância da caridade e diz que das três virtudes, fé, esperança e caridade, a principal é a caridade. Nesse item, ele vai tratar mais do item fé, da virtude de fé, porque o tema de estudo é a fé. Então ele nos diz assim, esse Espírito: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. Quais são as filhas geradas pela fé, A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Porquanto, se não tivermos fé, o que esperaremos? Olha a esperança com a fé, Não é a fé que dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, o que acontecerá com o edifício que construíste sobre ela? Construí, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Então nós sabemos, quando possuímos essa fé,
ela deve ser construída numa base que seja, né, de uma forma resistente. Por isso o nome base, de uma forma que possa vir as ventanias da vida, né? Uma fundação. Por isso a fé não se conquista de uma hora para outra. Ela é o trabalho de muitas e muitas tentativas. Ela vai aos poucos se solidificando, porque essa base tem que estar bem firme. Porque se a menor dúvida vier e ela não tiver essa estrutura, todo esse edifício que construímos sobre ela irá ruir, irá cair. E aí nós vamos ficar assim, nossa, o que aconteceu com a minha fé? Por que que nesse momento eu entrei nesse desespero? Podemos responder. Podemos dizer que construímos essa fé por uma base que não era forte e nem durável. Construímos a fé na figura de alguém, construímos essa fé no medo, construímos essa fé de ouvir falar, construímos essa fé de uma forma inconsequente, vamos levando, eu acho que eu tenho. Então essa fé, ela não resiste a umas dúvidas. Chico Xavier nos conta uma história em um dos seus livros em que uma pessoa, uma senhora, estava buscando ele por demais na cidade que ele morava. E ela se hospedou num hotel e foi até o local de trabalho dele. Chegando no local de trabalho dele, ela foi informada, lógico, pelo chefe dele que ele não se encontrava ali, porque ele era horário de expediente, né? Não poderia fazer esse atendimento. Ela volta para a cidade, vai para outro lugar, não encontra o Chico. Volta para o hotel. E ela deixa recado por todos os lugares que ela passa, que ela estava procurando o Chico Xavier, que ela precisava muito falar com ele. E ela fica ali naqueles dias que ela disponibiliza na vida dela, pouquíssimos, em função de encontrar o médium Chico Xavier para lhe responder algumas questões. Bem, naquela semana ela não conseguiu encontrá-lo e ela deixou um recado para ele, um bilhete, né, para que o hotel onde ela estava naqueles dias o entregasse a ele quando ele estivesse ali na cidade. E ela disse para ele que ela veio para conhecê-lo e pelo fato dela não ter o encontrado, ela tinha perdido a fé em Deus. Ela tinha orado, feito muita prece para encontrar Chico, e já que ela não encontrou, naquele momento ela dizia que perdeu então a fé em Deus. E ele leu aquilo muito consternado, ficou pensando, buscando, né, a opinião dentro de si de Emmanuel, que não se fez tardar. E disse, né, Chico, se ela está fundamentando a fé dela em cima de você, é melhor que essa fé caia por terra já. Interessante, né? Tirando um espírito superior como Emmanuel, tira qualquer ideia do médium se vangloriar, ter qualquer sentimento de mais-valia. Mostrou, olha, se a fé dela é para ser sustentada sobre a sua pessoa, então é melhor que a fé em Deus, que ela queria ter, caia por terra, porque aí ela tem condições de recomeçar, reconstruir essa fé. A gente não pode colocar a fé sustentada na figura do outro, porque o outro, por melhor que ele seja, ele é um espírito ainda em evolução. Ele é um espírito que ainda está vencendo lá as suas dificuldades. Nossa fé tem que ser estruturada no Cristo, que é aquele amigo incondicional, que nunca irá nos decepcionar. Todo o restante são pessoas, são seres humanos. Por maior título religioso que possamos imaginar, é uma criatura humana. E se encontra ainda no planeta Terra, é porque ainda tem
as suas dificuldades. E aí nós vamos parando para pensar quantas vezes nós edificamos alguma coisa, uma expectativa, um desejo sobre alguém e saímos dizendo, nossa, que decepção. A criatura não nos decepcionou. Nós é que não fomos prudentes, onde estávamos edificando os nossos sonhos mais nobres. Por isso a importância de fazer essa compreensão. Nós buscamos o outro por uma palavra amiga, para uma prece, para nos ajudar. Mas nós precisamos compreender que o consolo que podemos sustentar a nossa vida é Jesus. Todos os outros somos assim como nós, ainda, trabalhadores com muita dificuldade do Cristo. E Emmanuel, sobre esse aspecto, nos traz o texto nos dizendo assim: se aceitamos Jesus por mestre, urge recordar que Ele está entre nós e os outros, conquanto sempre mais intimamente unidos àqueles que se aproximam, famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Muitas vezes tomas a refeição provando acepipes diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano de esgoto. Há, porém, milhares de criaturas que se regozijariam com diminuta porção das sobras que te despencam da mesa. Recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignifiquem a presença, relegando peças e peças ao descanso inútil no armário. Existem, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Via de regra, guardas no cofre, sem qualquer serventia, o dinheiro de que não sentes necessidade, após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidade. Não raro consultas livros e publicações, às dezenas, por simples desfastio, sem o menor pensamento de gratidão, por aqueles que consumiram fosfato e tempo, para que te não faltem esclarecimento e cultura. Entretanto, nas trilhas que perlustras, há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de garatujas e enigmas. Razoável possuas casa própria a teu gosto, contudo que auxilies a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Justo detenhas o carro particular que te garanta eficiência e conforto. No entanto, que ajudes a abolir a provação da nudez no trato de terra onde respires. Compreensível acumule as mais altas reservas de inteligência. Todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Mereces o máximo de segurança e alegria, mas não deixe os outros sem o mínimo de apoio à necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, carregas no coração a luz do cristianismo. E cristianismo, na essência, quer dizer Jesus e os outros juntos de nós. Uma mensagem que nos convida sempre a refletir a importância dessa fé ativa. Quando compreendemos que temos em nossas vidas bênçãos que muitas pessoas acham que não são suficientes, querem sempre mais. Mas se elas parassem para olhar, tantas outras criaturas em situações, em todos os setores, muito piores que elas se encontram. Dessa maneira ele nos convida a não significa de abrirmos mão ou rejeitarmos as bênçãos de Deus, sejam elas material, sejam elas
de saúde, sejam elas familiares, mas que também possamos estender o nosso olhar para os outros que conosco caminham. Não precisamos dos máximos das coisas. Nós precisamos do suficiente, não é assim? Mas que possamos utilizar a lei de cooperação junto com os outros. Então é quando observamos a necessidade que os outros possuem e muitas vezes não estamos dando conta do excesso que possuímos. Que essas lições nos façam sempre recordar da figura do Cristo junto a nós e dos outros também junto de nós. Todos somos irmãos com Jesus. Que essas lembranças nos façam, no coração, abrir espaço cada vez mais para o sentimento de empatia, de caridade e de esperança no mundo melhor. Que Jesus assim a todos nós abençoe e que potencialize em nossos corações sempre os desejos de fraternidade. Muita paz, muito amor em nossos corações, em nossas famílias. Graças a Deus.